irrigado em Linhares, uma solução para garantir a forragem do gado. Aqui nós estamos alinhando cada dia mais produtividade e lucratividade, fazendo chover através da irrigação. Guarapari tem o único abatedouro de galinha caipira legalizado do estado. Aqui as galinhas crescem, se desenvolvem e vão para a linha de abate. Em Viana, na Grande Vitória, foi criado o primeiro campo de lúpulo experimental do país. Em breve teremos aqui o primeiro polo cervejeiro do Brasil, público. Queijaria Familiar de Rio Novo do Sul ganha selo do IDAF e consegue vender para todo o Espírito Santo. O nosso queijo ele é produzido 100% do leite que nós mesmos produzimos na nossa propriedade. A maior feira de chocolate da América Latina é realizada em Linhares. Como pequenas empresas, isso é muito importante para que as pessoas conheçam a gente. De um fruto, muitas possibilidades. O cacau vem trazendo aos produtores uma nova forma de olhar. É possível, desse fruto, fazer diversos produtos. A história do cacau na região de Linhares, no norte do estado do Espírito Santo, é antiga. Os primeiros registros de plantações são do começo do século XX, uma cultura que por muitos anos foi considerada ouro no Brasil. Formado em uma área completamente diferente do agro, Alexandre retornou às origens e passou a trabalhar com o cacau da família, mas chegou trazendo inovação para a fazenda. Eu não sei se meu bisavô reconheceria essa lavoura de cacau. O manejo mudou, os tipos, as variedades de cacau mudaram completamente. Meu bisavô plantou uma, meu avô plantou outra e minha mãe plantou essa atual. 3 tipos diferentes de cacau. E aí, olhar para o cacau hoje também olha para aspectos diferentes já? Totalmente, que aí já entra na minha escolha do tipo de cacau. Eu vou mais pelo sabor. Além do plantio de cacau, a família beneficia o fruto e produz chocolate no modelo Tritubar, da árvore à barra. Na colheita, somente os frutos maduros. Após a quebra, as amêndoas são levadas para o coxo de fermentação, onde ficam até 7 dias. É nessa fase que começa a formação dos sabores e aromas. A transformação do cacau da família em chocolate ganhou um rótulo, Ana Bandeira. Ana Bandeira Chocolates, a gente tem desde a fazenda ainda até a fábrica de chocolate e loja. A gente está construindo a 2ª loja em Vitória e a gente tem uma loja nos Estados Unidos. E tá uma loucura. Além de ser importante para a família da Lili e do Alexandre, a amêndoa coloca Linhares em um patamar significativo no cenário mundial. O Brasil é hoje o 7º maior produtor de cacau do mundo e Linhares e o Espírito Santo estão em 3º lugar na produção nacional. O cacau exige uma grande quantidade de mão de obra permanentemente, então a gente tem sempre muitos funcionários registrados em carteiras e isso é uma questão que é importante. A outra questão também, tão importante quanto esta, é a questão da preservação do meio ambiente. O cacau, principalmente o cacau tradicional e o cacau que a gente opera aqui nessa propriedade, é o cacau no sistema Cabruca, que é uma preservação das nossas florestas e o cacau se dá embaixo dessa floresta. A Terra do Cacau recebeu entre os dias 18 e 21 de agosto um Festival Internacional do Chocolate e Cacau. O Chocolate Festival é hoje o principal evento do setor na América Latina. A gente tem uma feira e um ambiente onde você está discutindo aqui desde pragas, tendência de mercado, problemas com a cadeia produtiva, para o chocolate, cozinha show, cozinha kids, começando a inserir as crianças nesse universo, exposição da história do cacau e chocolate. Então, é uma lição sobre esse tema. O evento destaca a importância das marcas de chocolate Bintubar e Tritubar, ou seja, da amêndoa à barra e da árvore à barra,
onde os produtores de cacau passam a ser fabricantes também de chocolate. Uma oportunidade dos capixabas conhecerem marcas direto com os produtores e dos produtores apresentarem as delícias do cacau para os consumidores. Temos nibs temperado, amêndoas caramelizadas, geleias, pasta de amendoim, uma linha completa feita do cacau. Outro produto que poucas pessoas sabem consumir é o nibs de cacau. O alimento tem se tornado tendência e vem conquistando cada vez mais pessoas ao redor do mundo, por conta dos seus benefícios à saúde, textura e sabor único. É a fruta que tem maior poder antioxidante do mundo. Ele é anti-inflamatório, ele é rejuvenescedor, ele abaixa a pressão arterial, ele evita Alzheimer. E rodando aqui pela feira a gente vê várias delícias. E agora eu vou perguntar o que tem de gostoso por aqui. A senhora é produtora de cacau? Sim, sou. E o que tem de gostoso aqui pra gente? Tudo que eu planto no sítio eu beneficio. Do cacau às fruteiras. Eu tenho tudo, e tudo eu faço. Licor de cacau, cocada de cacau com macadâmia, que é o meu carro-chefe, geleias, tudo que eu planto. Produtores que estão começando agora e produtores já consolidados no mercado. Um exemplo é a empresa Espírito Cacau, que tem fazendas em Linhares e indústria na Serra e leva o chocolate produzido no estado para o mundo inteiro. Esse evento para a gente é muito importante porque nós voltamos à terra, né? Como a fazenda é aqui, a gente saiu para Vitória, montando a fábrica na Serra e agora está em Linhares. É muito importante mostrar aqui o nosso chocolate, até onde a gente foi, né? Tudo que a gente conseguiu fazer até agora. Tem alguns lançamentos de chocolate também para mostrar aqui na feira, até alguns produtos artesanais a gente também trouxe, né? E a Espírito Cacau já está indo para o mundo, a gente já está no Brasil inteiro, já estamos exportando para os Emirados Árabes, agora entrando nos Estados Unidos. E estar aqui para a gente é muito importante porque a gente está mostrando na terra o que a gente conseguiu fazer, que todos que estão aqui podem também chegar lá e conseguir. Além de cacauicultores e fabricantes de chocolate, o evento contou com a presença de chefes de cozinha e confeiteiros renomados. Uma escultura foi produzida durante o evento e homenageou os pequenos produtores do estado. A gente já está aqui com mais de 80 horas de trabalho, a gente fez isso previamente, né? Algumas peças e está esculpindo aqui 100% e finalizando ao vivo durante o festival. Essa daqui vai ficar pronta aproximadamente 170 quilos de chocolate amargo, sem nenhum tipo de estrutura dentro. E aqui é uma representação da quebra do cacau, representando também aí, homenageando o pequeno produtor de cacau. Por aqui passaram mais de 12 mil visitantes e foram fechados mais de R$1 milhão em negócios. Como pequenas empresas, isso é muito importante para que as pessoas conheçam a gente, né, tenham acesso ao nosso produto. E acho que a coisa mais importante é a questão das parcerias, dos contatos que a gente consegue fazer aqui nessas feiras. Quem teve um espaço na feira foram as produtoras do projeto Mulheres do Cacau, que conta com aproximadamente 60 mulheres de 5 municípios diferentes. Essas mulheres que estão envolvidas no projeto, antes elas não eram vistas, não eram valorizadas, o trabalho delas não era reconhecido. Agora, como elas estão participando de uma feira internacional, estão sendo vistas, valorizadas. É muito importante um evento como esse, principalmente para iniciativas como essa do projeto Mulheres do Cacau. O evento também valorizou as melhores amêndoas produzidas no estado. Em parceria com a Prefeitura, durante o festival foi realizada a premiação da 6ª edição do concurso de qualidade de amêndoas de cacau capixaba. Almir e Walter conquistaram o primeiro lugar na categoria Demais Municípios. A gente batalhou e nós conseguimos, entendeu? Então foi surpresa, mas foi uma alegria total. Nada é tão bom que não possa melhorar, então a gente foi melhorando e chegamos aí, né? Nessa felicidade nossa de ser o primeiro. Pesquisadores ajudam os cacauicultores a combaterem as pragas nas lavouras e apresentam inovações dentro do agronegócio. Através de algumas conversas com os produtores, nós identificamos algumas necessidades que eles apresentam, estamos tentando trazer a ciência para ajudá-los nessas demandas. Saindo um pouco da
da academia e trazendo a ciência para mais próximo das pessoas. A gente tem a intenção de diversificar, produzindo chocolate também, que agora é a moda, né, da produção do bean to bar, e a gente pretende colaborar com isso e também fazer algumas pesquisas na área mais científica também, mas sempre tentando agregar valor, né, ao produto dos produtores de cacau local. Ciência, tecnologia, produtividade e um sabor único da amêndoa capixaba. Com esse primeiro festival, Linhares entra no circuito de eventos de chocolate e cacau do Brasil. Valoriza toda a cadeia do cacau do nosso município e esse universo do chocolate encantador que traz não só o produtor, mas as famílias do município, de toda a região aqui, para realmente valorizar, reconhecer e passar bons momentos nesse festival. Superou as expectativas, a gente espera que ano a ano a gente possa aprimorar e fazer desse evento grandes oportunidades para a nossa cidade e todo o estado. O lúpulo é um dos principais ingredientes na produção da cerveja. Ele nasce, cresce e se desenvolve em países mais frios do norte da Europa. E aqui no Brasil, por muito tempo, acreditou-se que ele não ia dar certo. Mas olha, graças a pesquisadores científicos e produtores rurais, campos da planta já estão se desenvolvendo por aqui. Em Viana, na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, já existe o primeiro campo de lúpulo experimental do país. É por esses ramos, que podem chegar a 6 metros de altura, que se colhe uma riqueza, o lúpulo. Dentro da sua flor está a lupulina, esse pozinho amarelo que tem óleos e resinas essenciais, ingrediente importantíssimo na fabricação da cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, uma indústria que movimenta 160 bilhões ao ano. A produção do lúpulo é forte nos Estados Unidos e Alemanha, e por muito tempo duvidou-se que em terras brasileiras pudesse dar certo. Mas foi graças ao trabalho de agricultores e da pesquisa científica que campos da planta cresceram. Por enquanto, 98% do lúpulo utilizado nas indústrias cervejeiras vem do exterior. Mas olha, esse quadro promete mudar. Em Viana, na Grande Vitória, já existe o primeiro campo de lúpulo experimental municipal do país. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo e hoje a gente sabe que 90% de toda a produção de cerveja feita no Brasil é feita com lúpulo importado. E nós vimos nisso uma potencialidade gigante de trazer esse cultivar para Viana, de fomentar a produção rural, de apoiar o produtor rural, de incentivar o produtor rural a plantar esse tipo de cultivar, até porque esse cultivar ele gera por quilo em torno de 90 a 300 reais. Então, trazer um cultivar para o campo com um valor muito maior, ok? Com o mercado em expansão, nós estamos falando hoje do Brasil, tem mais de 1.200 cervejarias artesanais, esse número não para de crescer, no Espírito Santo não é diferente, e por isso a gente viu que o lúpulo poderia ser uma alternativa muito interessante para os nossos produtores rurais. O campo experimental de Viana tem 110 metros quadrados e 64 pés de lúpulo em crescimento. As mudas foram plantadas em novembro do ano passado e já passaram por 2 floradas. Todas elas ainda sendo pesquisadas para saber se haverá adaptação ao clima, solo e se o cone do lúpulo com a lupulina vai ser de qualidade. 7 variedades foram plantadas em solo capixaba para saber qual dará certo. O lúpulo é uma planta trepadeira, ela cresce através de um sisal, pode crescer mais ou menos de 4 a 7 metros. O ciclo dela é de 3 a 4 meses também, bem curto, e é uma planta com manejo também mais tranquilo. Só tem que sempre ficar no campo e de olho nela, nas pragas também que podem vir a acontecer. Lúpulo é uma planta que também exige muita luz para se desenvolver. Por isso, a ajudinha da luz artificial é essencial. Nas condições certas, ela cresce até 20 centímetros ao dia. Em Viana, 3 fileiras da planta estão sendo testadas. A primeira com acréscimo de luz artificial por 5 horas a mais por dia, além da luz solar. A segunda fileira com 3 horas a mais de luminosidade. E a última fileira apenas com a luz de duração do dia mesmo. Uma diferença notável. Ela é uma planta que precisa de uma quantidade de sol, uma quantidade de luz muito grande. E essa quantidade pode variar aí entre 15 até quase a 18 horas de luz. Só que se você fizer a média de luz de Viana, é uma média em torno de 12 a 13 horas de iluminação, né? Natural.
Então, um dos testes que a gente colocou para fazer aqui foi, uma das fileiras, ela não tem a iluminação, então a gente coloca ela como se fosse uma fileira de controle. Uma outra fileira a gente vai colocar numa quantidade de horas para chegar ali a umas 15 horas de luz, então deve dar aí umas 3 horas de luz. E a primeira fileira que vocês estão vendo aqui, que foi a que mais produziu, ela chega a quase 18 horas de luz. Então, o teste preliminar, a gente tinha que aprender um pouquinho. A gente já percebeu que esse complemento de iluminação, ele ajudou em muito no crescimento da planta. A planta já tem trazido bons resultados. O objetivo é que, em breve, as mudas sejam distribuídas para os agricultores locais. Uma parceria com o IFES de Vila Velha foi firmada. Os pesquisadores acompanham de perto o desenvolvimento do lúpulo. Uma novidade é que já está sendo estudado no laboratório de cerveja do IFES que o lúpulo pode ser empregado em diversos fins. Pesquisas que a gente tem aqui dentro do campus Vila Velha, pesquisas que a gente já leu fora e está tentando aplicar aqui, ele mostra que ele tem, por exemplo, uma atividade antioxidante muito elevada. Atividade antioxidante, quando a gente está pensando em envelhecimento precoce, nessas características. Então, nós temos dentro do IFES de Vila Velha um laboratório, por exemplo, de cosmetologia, porque nós temos um curso de biomedicina lá, que é todo voltado para isso. Então, dentro desse curso, a gente está começando a fazer estudos, eu já tenho alunos nessa área de estudos, para ver o quanto grande é essa atividade, para que a gente possa, por exemplo, colocar isso num cosmético. Então, a grande maioria vai para a cerveja? Vai. Mas eu acho que como um centro de pesquisa, nós temos que abrir o nosso leque para todas as possibilidades. A produção do lúpulo aqui em Viana ainda está em fase inicial de pesquisas, mas olha, as expectativas são muito boas para os próximos semestres. Cada flor dessa de lúpulo pretende trazer não apenas qualidade para a produção capixaba, mas uma variedade maior para a nossa região. A gente possui aqui no campus 7 variedades de lúpulo, vindo mais 2 agora para a gente poder estar analisando também. Essas 7 variedades de lúpulo, a gente sempre coloca bastante água nelas, é sempre lembrar isso. O lúpulo precisa de mais ou menos de 5 litros de água por planta, por dia na fase inicial. Depois é diminuído um pouquinho, mas no geral a gente utiliza de 5 até 6 litros. Com essas 7 variedades já plantadas e a gente colheu também elas, foi percebido que em torno de 3 variedades é as que mais deram certo. Não só aqui, como também em outros lugares, que foram os lugares que a gente foi pesquisar, né, para trazer o lúpulo para cá. A gente falou do lúpulo em sua fase inicial. Agora, chegou a vez de vermos ele entrar em ação. Viemos a uma cervejaria para acompanhar o processo de fabricação da bebida. O primeiro passo é quando o malte é moído. Depois, ele passa pelo processo de mostura, que é quando há o cozimento da solução e a correção dos sais. A próxima fase é a recirculação e a filtragem da bebida. A cerveja já começa a ter cor e o bagaço do malte vira adubo. Mas e o lúpulo? Quando é que ele vai entrar em ação nessa mistura? Depois que a planta é colhida, ela passa pelo processo de moagem e prensagem. E o lúpulo fica nesse formato aqui, em pellets, parecendo uma ração. Esse pellet aqui de lúpulo, que é colocado no final da fabricação da cerveja, é ele que vai dar o aroma e o amargor da bebida. Depois é ferver e colocar para descansar, para a levedura fazer o seu papel. Stefano é um dos proprietários dessa cervejaria artesanal e fala da importância do lúpulo para a bebida. O lúpulo, além de conferir amargor e aroma para a cerveja, ele também ele confere uma identidade para aquela sua cerveja. Ele dá uma marca, ele dá uma identidade única, como se fosse digital para a sua cerveja. Com a variedade de lúpulo enorme que a gente consegue montar uma cerveja única, utilizando esses diferentes tipos de lúpulo em diferentes momentos da produção da cerveja. Para o jovem empresário, com as novas pesquisas e produções do lúpulo brasileiro e capixaba, será possível, em breve, ter uma cerveja 100% brasileira e, assim, reduzir os custos. Uma nova cadeia econômica que será formada. Em breve teremos aqui o primeiro polo cervejeiro do Brasil, público, e implementar também aqui plantações de lúpulo e malte para que a gente consiga suprir a demanda, pelo menos local, com esses ingredientes brasileiros, né? Aferindo também aqui esse lúpulo, a gente quer o quê? O terroir brasileiro desse lúpulo, né? A gente não quer só replicar, trazer os lúpulos que são internacionais para cá, para quando o pessoal, se os tomarem, sentirem que é um lúpulo brasileiro.
Chegou a hora do quadro Especialista Responde. Um problema muito comum em uma lavoura de café é que às vezes a gente faz um plantio numa área total e de repente começa a aparecer algumas mudas ou algumas plantas morrendo. Henrique, o que pode ser essa morte? É muito comum, né, após o plantio da lavoura, algumas plantas ficarem para trás, né? E às vezes é confundindo isso com problema nutricional, algumas vezes com doenças, mas na verdade pode ser o problema com a muda, Stephanie. Então vou mostrar para você aqui essa lavoura que tem aproximadamente 12 meses, né, de plantio, e a gente já observou que algumas mudas de um determinado clone ficaram para trás, né? E a gente teve que fazer algumas intervenções fazendo replantios e algumas plantas realmente ficaram aqui mostrando o problema que estava acontecendo. Então vou mostrar para você aqui, né? Essa muda, por exemplo, né, ela pode ver que ela não acompanhou as demais plantas que estão normais. Parece até que foi plantada depois, né? Exatamente, mas não é. Ela não é uma planta de replantio, né? Ela ficou para trás, não foi feito replantio nela e, logicamente, que a gente observou que, como ela ficou para trás em relação a que foi plantada na mesma época, havia algum problema. E esse problema a gente identificou no sistema radicular, né? Se a gente retirar aqui essa planta, a gente observa que o sistema radicular realmente ficou comprometido, né? E aí, nesse caso aí, a gente chama de? Aqui, novelamento de raiz, né? É muito comum isso quando o plantador, né, ele aperta a muda, né, dentro da, vamos colocar assim, dentro da coveta que é feita. E a muda muitas vezes também não está com o sistema radicular bem formado, né? A muda não vem totalmente preparada para o campo e acaba realmente prejudicando o desenvolvimento do sistema radicular e, logicamente, levando até a mortalidade da planta. E é muito comum, né, Henrique, a gente ter esse problema quando principalmente o operador, né, na hora de fazer o plantio, tem aquela pressa, né? Quer fazer muito rápido a área e aí vai simplesmente ali apertando a muda. O famoso ligeirinho, né? Não é que a gente contrata, muitas vezes isso que acontece mesmo. A gente contrata hoje pessoas para fazer o plantio e pela velocidade que ela implanta, né, muitas vezes ela aperta inadequadamente a muda, gerando esse problema nas lavouras. E aí, qual seria então a dica do especialista para essa galera? Primeira dica, a muda tem que vir realmente no ponto, né? Ou seja, ela tem que vir durinha, com bastante sistema radicular, o preparo tem que ser muito bem feito, o solo tem que estar bem solto e, logicamente, que o pessoal que vai vir plantar não precisa ter tanta pressa, não é verdade? E também tem que ser capacitado, né? Exatamente, a gente percebe aqui que a gente já vai realmente ter perdas, né, em questão de produtividade, porque a gente observou que tem cerca de 5% da área com esse problema. Muito obrigada, Henrique. Acho que essa daí é uma dúvida mesmo de muitos produtores. E você, produtor, tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente responde aqui no programa. Basta mandar pro nosso e-mail stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. Capim irrigado garante maior produtividade por hectare e bem-estar para os animais. Estar numa fazenda em pleno inverno desse jeito é luxo por aqui. Juliano é um produtor rural de Linhares. Sempre cultivou frutas, uma tradição da família. Mas procurando outra atividade econômica, viu uma possibilidade na pecuária. Decidiu investir no confinamento a pasto. Gosto de produtividade, gosto de tecnologia, gosto de inovação, gosto de tudo isso. Não podia ser simplesmente um pecuarista com a exploração da pecuária a campo. Isso não dava nem resultado financeiro que me satisfizesse, quanto eu conseguiria grandes expansões numa área pequena, pois minhas propriedades são pequenas. Aí surgiu a intenção de fazer os projetos pecuários, né, com o intuito de produção de capim, de inovação e aumentar a produtividade. Ele apostou em uma técnica de irrigação das pastagens. Com ela, o manejo da bovinicultura de corte torna-se mais simples do que em um sistema tradicional de pastejo rotacionado. A irrigação ela é indispensável no processo produtivo de uma pecuária de ponta e tecnológica, porque a gente não tem uma distribuição uniforme o ano todo do período chuvoso, e sempre no período, escuta-se dizer, período seco, período chuvoso. Então a gente consegue, com a irrigação, trazer um linear mais homogêneo de produtividade durante o ano todo. E com isso aumentar a lotação, aumentar bem-estar animal e lucratividade na fazenda.
alcançando assim as margens próximas com a fruticultura. A irrigação no pasto é feita em toda a área por aspersão e por pivô central. Dessa forma, não falta água para o desenvolvimento do capim. E mesmo em períodos de inverno e estiagem como estamos passando, o alimento por aqui não falta. Os animais até precisam ficar trocando de área todos os dias, movimento que os pecuaristas fazem chamado rotacionamento. O animal fica a pasto. Todo dia nós temos um roteiro de gestão de pasto, onde ele vai colhendo o capim no melhor momento, produzindo ganhos consideráveis e até compatíveis ao que nós temos nos confinamentos tradicionais, mas com muito mais qualidade. Só para você ter noção, o boi ele come 2,5% do seu peso vivo para se alimentar. Atualmente, hoje aqui, nós temos aí 13 a 14 unidades de animais por hectare, comendo 1,6 do seu peso vivo também de concentrado, alinhando então o coxo com a maior capacidade da suplementação, considerando que nós estamos na pior fase do ano para as pastagens, que é a transição. É o verde até o período novo chuvoso. Isso prejudica, mesmo irrigado, a produção de matéria seca. Então hoje nós confinamos, nós suplementamos a pasto com a melhor forragem possível. Aqui, tudo é controlado e dimensionado. O processo mais importante de tudo aqui para dar certo é o manejo do capim com interação com o gado. Se não houver um manejo, a gente não consegue colher o capim no período certo. O capim ele tem um momento ideal, é igual uma fruta que você colhe ela quando ela vai dar ponto de maturação ideal. O capim ele tem um ponto ideal de colheita também. Então, esse momento é onde o capim concentra seu maior teor de nutrientes e minerais. Aí, isso é o que proporciona o ganho e diminui os nossos custos. Que o impressionante é que o que é mais barato ainda no processo todo é o próprio capim. A irrigação, que muitos acreditam ser a maior tecnologia, é, na verdade, a última etapa a ser cumprida num sistema de produção pecuário. Antes, todos os demais cuidados relativos ao planejamento da propriedade devem ser tomados, como a genética animal, o manejo do rebanho, a recuperação e a adubação das pastagens. Unificando solo, planta, trouxemos também a irrigação, que é um fator primordial para nós equilibrarmos clima e também chuva dentro do sistema de produção. A planta ela depende de fotossíntese para produzir matéria seca para eu conseguir ter lotação e produtividade de arroba, de quilo de carne por hectare. Então nós buscamos subir um degrau de tecnologia, fazer o básico bem feito, solo, planta e agora chegando à eficiência da irrigação. Irrigar por irrigar não adianta, porque não adianta eu ter produtividade sem lucratividade. Aqui nós estamos alinhando cada dia mais produtividade e lucratividade, fazendo o básico bem feito do solo, da planta, da colheita deste capim e, consequentemente, fazendo chover através da irrigação. A técnica de irrigação das pastagens possibilita um maior número de bois por hectare, com bem-estar animal e a maior produtividade. O gado é aumentado sem necessidade de ampliar a propriedade, ou seja, no mesmo espaço é possível criar mais animais, diminuindo áreas de pasto. A pecuária hoje no estado do Espírito Santo, ela tem um valor de terra muito alto, então nós precisamos considerar o capital empregado nessa terra. Hoje a lucratividade do sistema, nós conseguimos rentabilidades e lucratividade muito próximo ao que nós temos ao café, à pimenta, ao mamão, a outras culturas, trazendo com muito menos trabalho de pessoas e muito mais ciência, manejo, tecnologia, lucratividade na pecuária de corte, muito favorável quando comparada ao café. Para se ter uma ideia, a média nacional é de 0,8 a 1,2 unidade de animal por hectare, e por aqui eles já estão conseguindo ter resultados bem acima da média, 13 a 14. Esse aumento da lotação, juntamente com um GMD expressivo, é a conta que vai fazer sobrar ou faltar dinheiro no caixa no final do ano safra, né? Então, se você pega um ganho médio diário significativo com a lotação máxima que puder,
Essa multiplicação vai te dar a quantidade de arrobas por área que vai ser gerada no período. Manejos assim ajudam o produtor a entregar maior qualidade aos consumidores e mostram a todos que boi não é tudo igual. O meu cliente, quando ele compra a carne de melhor qualidade, porque é um sistema natural, ecológico e que concentra melhor paladar. As pesquisas mostram que o pH da carne muda, tudo melhora quando você tem um animal manejado a pasto e bem nutrido. Chuva volta a cair no sul do estado, uma esperança para agricultores e pecuaristas. A estiagem, que já durava 5 meses na região, trouxe diversos prejuízos. Mais de 300 animais morreram de sede e fome. O capim não cresceu. Plantações inteiras foram perdidas. Em Marataízes, por exemplo, 70% das lavouras de abacaxi estão comprometidas. Durante os 3 dias de chuva, foram registrados 22 milímetros de água. Essa quantidade permite que a pastagem comece a brotar, mas ainda não é o suficiente. Pastos e lavouras continuam secos. Laudo pericial destaca que o consumo de peixes provenientes do Rio Doce, no Espírito Santo, não é seguro. Mesmo após 7 anos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, os impactos dos rejeitos continuam. O primeiro laudo judicial realizado sobre o assunto informou que os animais estão contaminados com metais pesados e que as quantidades estão acima do limite permitido pela legislação. No total, 42 municípios afetados fizeram parte da perícia. Aqui no estado, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e São Mateus. Mudança no comando da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo. Arthur Moura de Souza foi nomeado como novo titular da pasta após Mário Lousada ser exonerado por denúncias de assédio sexual. A alteração no cargo foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo na última segunda-feira. A 4ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2022 foi realizada nesta quinta e sexta-feira em Colatina, noroeste do estado. 450 animais foram avaliados. Um dos destaques é o campeonato dos melhores lotes de carcaças de animais com pai identificado. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo. Ela tem um sabor incomparável, é querida na mesa de muita gente, olha, é um prato certo na culinária brasileira. A galinha caipira é criada de maneira livre, por isso que tem aquele sabor, dá até água na boca, né? Muitas vezes o seu abate acontece de maneira mais artesanal, o que não é legalizado pelos órgãos de fiscalização. A gente vai mostrar agora, nessa matéria, o único abatedouro de frango caipira legalizado e certificado do nosso estado. Ele fica em Guarapari, na região da Grande Vitória. As vendas começaram cedinho no mercado do produtor rural em Guarapari, na Grande Vitória. O estande refrigerado é de frango caipira, vendido inteiro ou em pedaços. O preço fica na faixa dos R$ 30. A ave chega a pesar até 2,5 kg, bem gordinha para alimentar a família. Toda quarta e sábado, Sebastião traz pelo menos umas 30 aves para a venda. Nós temos açougues que redistribuem o nosso produto, temos algumas delicatessen que também pegam e temos os clientes da feira mesmo, né? Inclusive alguns clientes fixos, que todo sábado estão aqui, toda quarta-feira estão aqui. Para garantir que o frango é caipira mesmo, Sebastião coloca uma TV com vídeos que mostram de onde vem a sua produção. Dona Elisângela já conhece a procedência e toda semana garante o almoço da família. Ela também é vendedora no mercado de Guarapari. Quando chega em casa, é só colocar a carne para cozinhar. Receita de como preparar a galinha não falta. Assada no forno, né? A gente dá uma amolecida nela, depois dá uma aquecida no forno, né? Para ela ficar bem moreninha, bem saborosa. Faz também ela desfiada, né? Depois de cozida, né? Salpicão, faz vários pratos com ela.
Quem também esteve na banca de frango caipira foram os alunos da Escola Família Agrícola de Olivânia. Eles vieram para o mercado para uma atividade prática de preços e conhecer assim os produtos que são vendidos. A gente descobriu que ele vende o frango e é um produto que ele mesmo produz, né? E é importante saber disso por causa que hoje em dia o frango caipira ele tá saindo do mercado. São todos filhos de agricultores e querem conhecer as diversas formas de comercialização dos produtos agrícolas. Entre uma venda e outra, Sebastião tem clientes fixos. Mas como ele é o único vendedor desse tipo de mercadoria, ele acaba recebendo muita gente e também ouvindo algumas perguntas com frequência. Precisa de pressão? Aí a gente diz, olha, esse aqui precisa porque é uma galinha e tal, que já ficou na postura um tempo. Esse aqui não precisa, e aí a gente dá as dicas. E uma pergunta básica é, realmente é caipira? Essa é a pergunta-chave, todo mundo faz. Aí eu mostro para ele o vídeo, como é criado, explico para ele a alimentação, como que é feita, e mostro o frango, ele já vê a cor do frango, ele já vê que é diferente. O que é vendido aqui vem do abatedouro de frango caipira raiz, o único do estado que pode funcionar de maneira legalizada. Eles têm a certificação do SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, que autoriza o abate, transporte e venda nos diferentes mercados de Guarapari. Tem pouco tempo que o selo foi alcançado pelos sócios Sebastião e Guilherme, apenas 3 meses. Todo o manejo e processamento acontece na propriedade rural deles. A produção e o abate de frango caipira nessa propriedade em Guarapari é toda familiar. Tudo fica dentro do mesmo lote da fazenda. Aqui as galinhas crescem, se desenvolvem e vão para a linha de abate. Abate que acontece bem ali. Este é o único abatedouro de frango caipira do estado que funciona de forma legalizada. Toda a produção é própria, apenas os pintinhos são comprados. O abatedouro funciona uma vez por semana e abate 150 aves. O resultado, frangos caipiras que vão de 1,8 kg a 2,5 kg. Ao todo, são 5 funcionários que ficam alocados nas diferentes etapas do processo de abate. Tudo muito limpo e sempre fiscalizado pela equipe da Secretaria de Agricultura. O Serviço de Inspeção Municipal cobra um projeto previamente aprovado pelo Serviço de Inspeção Municipal com todos os detalhes construtivos, de parede, piso, forro, como também de delimitação de área física, e também ter basicamente 3 setores, um setor de recepção e abate da ave, o setor de escaldagem e depenagem e o último setor que é a área limpa, onde é feita a evisceração e o resfriamento do produto final. Por enquanto, a comercialização do frango caipira só pode acontecer em Guarapari, mas Arivaldi relata que existe um esforço muito grande para conseguir uma liberação estadual e que a venda aconteça em outras cidades. Hoje, o selo do SIM, restrito ao município, abrange 35 estabelecimentos da agroindústria familiar. Aqui se trabalha com carne processada, ovo, laticínio, mel e este, que é o único abatedouro de animais de pequeno porte. Essa realidade de termos um único abatedouro de frango caipira aqui no estado do Espírito Santo, aqui em Guarapari, e o consumidor, por exemplo, da Grande Vitória, se ele quiser comer um frango caipira, ele não pode comprar do único abatedor de frango caipira do estado. Então, para atender essa realidade, é que nós estamos pleiteando, já fizemos 2 reuniões com a presidência do IDAF, estamos sentindo bastante sensibilidade do setor para poder estar contemplando o abate em pequena escala de pequenos e médios animais. Ao todo, são 1.500 animais, entre pintinhos e aves prontas para o abate, que ficam divididos em 4 galinheiros de 80 metros quadrados. O manejo dos animais é essencial para o bem-estar e o bom desenvolvimento da ave. Ela cisca, bica, voa, corre, procura uma sombra para amenizar o calor. Ela tem liberdade. Na propriedade, são 3 espécies de frango caipira: o mesclado, a galinha carijó e o pescoço pelado. Começamos a observar
E tem procura, as pessoas estão procurando uma carne mais saborosa, uma carne mais saudável. E a partir daí investimos em mais galinheiros, mais piquetes, em maior produção e surgiu depois uma grande demanda. Aonde abater essas aves? Né? E aqui na região não tem abatedor. Cada frango demora em média 4 meses para ir para o abate. Tempo que se desenvolve e fica com as características de uma galinha caipira. Uma produção que começa a crescer e ganhar o paladar de mais pessoas. O mercado que está crescendo mês a mês. A gente sabe que o consumidor hoje procura uma alimentação mais saudável, carne com mais sabor. É um nicho de mercado, é muito pequeno comparado com o frango industrializado. É para quem exige uma carne saborosa, uma carne, um animal mais bem cuidado, com as características caipira mesmo. Mas tem potencial. Fica a dica, vem em Guarapari, vai encontrar no mercado rural toda quarta e sábado, nos melhores açougues de Guarapari, nos supermercados de Guarapari, nos restaurantes tradicionais de frango caipira em Guarapari. Vocês vão ter o maior prazer de experimentar uma carne diferente, saborosa e saudável. Vamos agora às cotações da semana. O café Conilon tipo 7 abriu a segunda-feira na Coabriel, sendo negociado a R$ 710 e fechou a semana em 720, uma alta de 1,4%. O Conilon tipo 7,8 começou a semana em R$ 705 a saca e na sexta foi cotado em 715, alta de 1,41%. O Conilon tipo 8 na Coabriel na segunda-feira foi negociado a R$ 700. Na sexta, subiu para R$ 710 a saca, alta de 1,42% na semana. Queijaria Familiar em Rio Novo do Sul conseguiu o selo do IDAF e agora já pode vender o produto em todo o Espírito Santo. No próximo bloco eu te mostro. Até já! Em Rio Novo do Sul, tem queijaria da agroindústria familiar que já possui o selo do IDAF e consegue vender o produto para todo o Espírito Santo. Por lá, o leite chega fresquinho na indústria da família Moser e depois se transforma em até 4 tipos de queijo. Bora conhecer? Queijo vai bem com tudo e de todas as formas. Com cafezinho, no pão, com doce ou salgado, quente ou frio. Um queijo fresquinho faz bem à saúde do corpo e da alma. Na fábrica de queijos Moser, na zona rural de Rio Novo do Sul, toda a produção é familiar. Ela começa com o trato e ordenha das vacas, que passam pela retirada do leite 2 vezes ao dia. Toda a estrutura é mecanizada e prioriza o bem-estar do animal. Ao todo, são 1.800 litros de leite por semana. O nosso queijo ele é produzido 100% do leite que nós mesmos produzimos na nossa propriedade. Nós não temos nenhum litro de leite de fora da nossa propriedade, então passa tudo pelos nossos olhos e isso está significando lá na ponta uma satisfação muito grande do nosso consumidor. Leite retirado, chegou a hora de preparar o queijo. A agroindústria da família fica no mesmo terreno, basta descer um pouco que já chega ao local da fabricação. Hoje foi dia de produção na queijaria, por isso a gente não pôde acompanhar o processo lá de dentro, não pudemos entrar por questão de higiene. Mas olha, o leite fresquinho que saiu da fazenda ali de cima já está sendo processado e daqui a pouco vai ter queijo fresquinho pronto. A fábrica processa 320 quilos de queijo por semana. São 4 tipos: Minas Frescal, Meia Cura, Condimentado e Puína. A produção, que antes ficava restrita a Rio Novo do Sul, hoje chega a cidades vizinhas como Iconha e Vargem Alta. A queijaria familiar é a única em Rio Novo do Sul que tem a certificação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF. O selo do CIAPP, que significa Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte, dá ao produtor rural a chancela de qualidade sanitária para que um queijo seja vendido em todo o estado.
A expectativa é que outras fábricas da região também conquistem esse selo. Hoje em Rio Novo deve ter de 8 a 10, 12 queijarias, né, de forma artesanal. Porém, a gente está instruindo e conscientizando esses produtores a partir para o lado empreendedor mesmo, né, porque é qualificar o queijo, qualificar a mão de obra, qualificar, né, a estrutura física, pasteurizar o leite e mostrar para esse produtor a importância, né, dele produzir um produto de qualidade. O mercado está cada dia mais seleto e cada dia mais preocupado com a qualidade do que está sendo ingerido. Então o município está conscientizando esses produtores, dando apoio, trazendo qualificação da mão de obra, que são os cursos, né, em parceria com o Senai, em Capé e tal, para melhorar essa produção. Flávio, que é um dos proprietários da fazenda, conta que a família já trabalha com a produção de queijos há uma década, mas a certificação para expandir o negócio só veio este ano. O objetivo agora é entrar na economia de Cachoeiro de Itapemirim já nos próximos meses. A gente pensa sempre em crescer e crescer com qualidade, né? Foi por isso que a gente lutou, não desistiu. Então hoje a gente pode comercializar o nosso queijo no estado todo, né, do Espírito Santo. Apesar da gente estar ainda comercializando numa região bem próxima, né? A tendência é que a gente possa se estender para outros municípios. O irmão João Carlos ressalta que a orientação e o incentivo aconteceram depois da visita técnica do Incaper e do IDAF ao local. A gente tinha uma dificuldade muito grande, né, para comercialização dos queijos, né, que não tinha selo. Aí a gente entrou em contato com o IDAF, então o IDAF deu essa orientação para a gente ver se a gente conseguia adquirir o selo estadual. E foi difícil conseguir esse selo? Ah, foi muito difícil. Nossa, foi uma luta muito grande. A gente lutou aí mais de 5 anos aí lutando, até chegar até agora, até conseguir. Para conseguir a certificação, que tem 5 meses apenas, a família Moser teve que investir cerca de R$150 mil em maquinário, estrutura e pessoal. Valeu a pena ter esse selo garantido no queijo de vocês? Ah, com certeza, né? Aí a gente pode estar distribuindo aí no supermercado, em todo o estado aí, para ter um giro melhor, né? Que antes a dificuldade era muito grande. Uma gratificação muito grande, né? Você tá lá, você tá ordenhando, depois você sabe que aquele produto vai vir para cá, a gente vai fazer o queijo e vai botar no mercado para poder atender o pessoal aí. É muito gratificante mesmo. A queijaria segue processos rigorosos de qualidade e funciona 4 dias na semana, sendo a segunda-feira para a fabricação do queijo Minas e o restante dos dias a depender do pedido do cliente. Seja queijo Minas, frescal ou ricota, bom mesmo é quando está pronto para ser servido, assim branquinho e fresquinho. Vai um queijinho aí? O Agrobusiness de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te espero domingo que vem, hein? Tenha um ótimo dia. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.